CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, edifício Geoffrey Maia, 505, sala 803. Olá, bem-vindos. Você está ligado na Plena TV. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. Nossa entrevistada de hoje é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Campos, reumatologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, professora adjunta da cadeira de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Campos. Ela é a doutora Priscila Damião Araújo Lima e vai falar sobre febre chikungunya. Olá, doutora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Um assunto tão em voga, tão comentado na cidade, na região. Essa doença aí, nova, né? A chikungunya. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Quer dar uma palavra ao nosso telespectador? Obrigada, Ivan, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falando hoje nessa doença que está tão em voga, tão em moda agora, né? Que está fazendo com que as pessoas tenham muitas dores, muito sofrimento. Então é importante essa informação. Eu quero aproveitar e agradecer o convite, parabenizar você pelo esse trabalho tão importante agora na Câmara dos Vereadores, agora falando um pouco sobre saúde aqui. Isso é muito importante. A informação é importante, né? Eu quero dizer a você, dona de casa, senhor pai de família, provavelmente na sua família ou na vizinhança, alguém já teve ou está com chikungunya. Lá em casa mesmo experimentamos lá 2 pessoas, essa doença terrível, tão comentada, né? Presta bem atenção, a doutora vai dar informações aqui hoje que certamente vão ajudar a esclarecer algumas dúvidas que porventura você tenha. Doutora, o que é febre chikungunya? O significado desse nome tão estranho, chikungunya? Então, a febre chikungunya, a gente diz que ela é uma arbovirose. O que é isso? É uma doença causada por artrópodes. O que são isso? É mosquito, carrapato, mariposas. E esse nome estranho, né, chikungunya, vem de um dialeto africano que diz aquele que está encurvado. É porque lembrando os pacientes que chegam encurvados, mostrando a incapacidade que essa doença leva o paciente de tanta dor. Artrites, é uma dor articular muito incapacitante. Por isso esse nome, tá? É aquele que chega encurvado. Sim. E esse vírus transmitido, como é esse vírus, né? Como é que ele atinge as pessoas? Então, na verdade, o ciclo de transmissão da febre chikungunya ocorre pelo mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti, que aqui no Brasil é o que a gente mais conhece. Na verdade, pode ser tanto o Aedes aegypti como o albópticos, que também... O Aedes aegypti é o pintadinho, esse é o outro, é outro tipo. Albópticos. O pintadinho que transmite mais, né? Que transmite aqui no Brasil, que é o Aedes, né? O Aedes aegypti, é um gênero sim. que é um tipo de mosquito que o aegypti a gente encontra no Brasil, porque pela localização, clima mais tropical, urbano, então é o que a gente mais conhece, né? Sim. Principalmente na nossa cidade, Campos tem muita dengue, por exemplo, então é o mesmo vetor, é o mesmo mosquito. Essa doença ela é transmitida, né, pelo mosquito, o vírus atinge a pessoa. E quais seriam esses primeiros sintomas que a pessoa contraiu a chikungunya? Então, na verdade, a febre chikungunya, a gente divide pelo tempo de duração da doença. A gente tem uma fase que a gente diz que é uma fase aguda, né, no qual o paciente tem uma febre súbita, pode ter uma febre súbita, dor articular, foi dormir bem e amanheceu com febre. Uma febre inexplicável, né? Isso, dor
nas articulações e inchaço, né, o que a gente chama de artrite incapacitante, por isso esse nome. Pode ter lesão de pele, manchas com prurido, né, com coceira, dor de cabeça, cefaleia, vômitos e Dor diarreia. atrás dos olhos? Não é tão comum, mas Sim. pode ter, e muita dor, também dor, mialgia, né, dor muscular. No corpo todo. No corpo todo. E essa fase a gente diz que é de até 15 dias. Aqui temos uma imagem, Isso, né, ó, de pessoa com inchaço nos pés, tornozelos, nos tornozelo, né? pés, isso mesmo. Isso. Então é bem característico. E geralmente essa fase dura em torno de 14 dias, 14 a 15 dias. A gente diz que é uma fase Olha o aguda. pintadinho aí, ó. Esse aí. Esse é o, Chico, é isso. o Aedes. É, o Aedes aegypti. É. E tem a fase subaguda. Na verdade, 50% dos pacientes que saem dessa fase aguda chegam na fase subaguda, que é entre 14 a 3 meses de doença. Então a gente vê esses pacientes sofrendo esse tempo. E pode ser sintomas que a gente chama de intermitente, ou seja, melhora e volta. Parece que eu acordei bem, doutora, aí no outro dia eu voltei a sentir, parece que o mosquito me pegou de novo. Não, é esse ciclo de melhora e piora, melhora e piora. E dá muita dor articular. Uhum. Depois do 3º mês que vem a fase crônica, que aí também tem esse ciclo de melhora, piora, melhora e piora, e com muita limitação nos movimentos, principalmente nas articulações das mãos, joelhos e pés. Joelhos e pés. A senhora falou que os primeiros sintomas podem surgir entre 3 e 7 dias da picada. Esse daí é um período que a gente chama de período de incubação. Na verdade, depois que o mosquito pica, você pode ficar nesse período de replicação viral de 3 a 7 dias sem sintomas nenhum. E depois, como a gente conversou, né, o paciente acorda, no outro dia, eu estava bem, no outro dia eu acordei com uma febre súbita, né, e essas febres geralmente não são de muita duração. Geralmente 3, 4 dias no máximo. Febre alta? Alta. Alta. Requer antitérmico e analgésico ali, né? Isso. Agora, essa doença pode também, esse sintoma pode confundir com outras doenças, né? Esse diagnóstico diferencial seria necessário confirmar quais exames pode para confirmar se é febre chikungunya? Então, na verdade, hoje o nosso país está vivendo uma epidemia de febre chikungunya, não só no estado do Rio, mas em outros estados. Então, o Ministério da Saúde, ele diz que quando o paciente tem sintomas clássicos de febre chikungunya, você não tem a real necessidade de pedir as sorologias. Sim. Mas quando o paciente tem esses sintomas mais que a gente chama de atípicos, né? Às vezes não tem uma febre, a dor não é uma dor tão exuberante, você deve pedir. E aí, a gente tem também por cronologia a solicitação dos exames. Por exemplo, antes do 5º, 7º dia, você pode pedir que a gente chama de a virulência, né? O PCR, para a gente avaliar se o vírus está ali. E depois do 10º dia de doença, a gente pede a famosa sorologia da chikungunya. IgM e IgG. IgM é o que é o mais agudo. E o IgG é quando cronifica a doença. A pessoa pode ter tido há muito tempo atrás, vai aparecer no IgE, não no IgM, não, no né? IgM, isso, perfeito. Eu lembro que na dengue havia uma preocupação muito exacerbada, na fase da dengue, né, antes da chikungunya, anos atrás, no controle de plaquetas. Também a chikungunya causa queda de plaquetopenia? Não. Na verdade, até pode ocasionar isso sim. Leucopenia, que é a baixa imunidade de leucócitos e de plaquetas. Isso daí a gente avalia geralmente em pacientes que têm algum fator de risco, ou seja, pacientes que precisam mesmo ter esses exames solicitados. Existem grupos de maior risco quando a doença atingir? Quais seriam esses grupos? Então, os grupos de maior risco seriam os idosos. Na verdade, o Ministério da Saúde diz idoso maior que 65 anos, mas isso não, hoje em dia na nossa... Então nós estamos longe disso, né, doutor? Então, estamos bastante... falta muito ainda. Mas é acima, né, de 65 anos, diabético,
neonato, ou seja, recém-nascido, paciente que tem algum tipo de comorbidade, como doença cardiovascular, que a gente diz, infarto, AVC. Então, esse grupo de pacientes, a gente tem que ter uma vigilância mais rigorosa, ou seja, a gente tem que pedir um exame de sangue para ver se tem alguma leucopenia, né? Que é um cuidado maior, uma vigilância maior, rigorosa, que sim, a gente diz. Sim, não que ele não vá melhorar, né? Não. Mas não deixar agravar, aparecer uma Isso. doença secundária decorrente da chikungunya, é perfeito. isso? Pois é. Agora, a mamãe grávida, ela se contrair chikungunya, ela pode passar o vírus para o bebê? Então, a gravidez era sempre uma preocupação, porque a gente faz a correlação com a Zika, que tem essa alteração, né? Por causa da má formação na Zika, né? Na Zika. Na febre chikungunya, a gente não tem essa má formação. Felizmente. Felizmente. Mas o período que a gente chama de periparto, que é o período próximo ao nascimento do bebê, 5, 6 dias antes do nascimento, é o período de maior chance de transmissão do vírus para o recém-nato, né? Da mãe, da gestante para o recém-nato. Por isso, é importantíssimo as gestantes se prevenirem, né? Com o uso de repelentes, com blusa de manga comprida, evitar lugar que tenha foco, que aqui no nosso estado, né, é difícil, mas é importante essa prevenção. Para não transmitir, né, para o bebê que vai nascer daqui a alguns não dias. Se contaminar e transmitir. E transmitir, porque o bebê pode nascer com chikungunya e ter sequela, né? Gravíssimas, hemorragia, Isso. alteração encefálica. Uhum. Doutora, o tratamento de chikungunya, quer dizer, é uma doença relativamente nova, né? Perfeito. Então, eu acho que ainda não existe um protocolo fechado, talvez, não sei. Mas o tratamento é um tratamento clássico, né? Como seria esse? Então, a gente tem até um protocolo, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente fez um protocolo devido a essa demanda importante que a gente teve, né, de pacientes acometidos pela doença. Então, a gente tem, como eu disse anteriormente, pelas manifestações clínicas, a gente também tem o tratamento de acordo com esse tempo de duração da doença. Na fase aguda, geralmente a gente usa analgésicos, dipirona, novalgina, paracetamol, alguns analgésicos um pouco mais fortes, derivados, por exemplo, de morfina, mas mais fracos, tipo tramal, codeína, né? E repouso e hidratação. Após essa fase, quando o paciente entra na fase, deve-se evitar o anti-inflamatório no início, até mesmo porque a gente não sabe se o quadro é da chikungunya ou da dengue, por exemplo, que não se deve utilizar. E quando o paciente evolui para essa fase subaguda, aí sim a gente pode utilizar um anti-inflamatório, porque esses pacientes têm muita artrite. Nas articulações, isso, né? E pode sim... Mas só depois de passar a fase aguda, fase aguda ou descartado a dengue, né? E aí, na subaguda, a gente pode utilizar algum anti-inflamatório. Alguns pacientes podem ter até neuropatia, dormência, parestesia, sabe? Em mãos. Por exemplo, um paciente que já tem alguma alteração reumatológica, vem piorando a doença, foi acometida quando o paciente já tem a chikungunya, pegou a chikungunya, tinha, por exemplo, uma artrose, uma artrite no joelho, vem piora. Entendeu? Então, assim, a gente também utiliza algumas drogas que podem melhorar essa parte também. Sim. E na fase crônica, a gente pode utilizar o corticoide, né? E algumas drogas reumatológicas. É nessa fase, da subaguda para crônica, que é a importância do reumatologista nessa fase. Na fase aguda, o clínico, a UBS, ela consegue tratar esses pacientes, mas na fase subaguda... Precisa do especialista. Precisa do especialista. Mas sempre o paciente, você que está aí assistindo essa entrevista tão importante com a doutora Priscila, sempre evitar a automedicação. Né? Perfeito. Sentiu alguma coisa, procura a UBS, procura o postinho, que você chama de postinho, que é o posto de saúde do seu bairro, e procura o clínico que vai dar a primeira orientação nessa fase inicial. Doutor, nós estamos caminhando para o resto do programa, para o finalzinho.
Eu queria perguntar à senhora se as pessoas estão querendo saber assim, o repelente, ele realmente repele o mosquito? É o importante o uso dele? É importante o uso, o repelente é importantíssimo em todas as fases da doença, porque principalmente é a forma de tratar também, porque, por exemplo, eu estou com a febre chikungunya, dando exemplo. Se eu não utilizo o repelente, na minha casa, o mosquito vem, o mosquito que não estava doente, né, que não estava com o vírus, me pica e vai pica transmitir o senhor. Vai pegar o vírus no que está curado já e vai levar para outra pessoa. Isso. Então, assim, o repelente deve ser usado por paciente doente, que está com a febre de chikungunya, e o paciente não doente. Para não ser picado. Para a gente não continuar esse ciclo de doença, né? Doutora, o tempo passa muito rápido. O mosquito é pequenininho e o tempo parece que encurta também. Nós já estamos caminhando aí para o minuto final do nosso programa. Eu espero que você tenha aí aprendido alguma coisa que seja útil para você, para sua família, para seus amigos, seus vizinhos. Eu queria deixar esse tempinho final para a senhora fazer uma palavra final com o nosso telespectador. Obrigada. Então, o que eu queria deixar de um recado importante nesse momento que a gente está vivendo de surto, né, dessa doença é que é a prevenção. Então, o repelente é importante, o cuidado em casa com a água parada, a água, aquele terreno que não está tão do lado, que tá sem um acompanhamento, esse foco nessa proliferação do mosquito que é importante. Não é só a Secretaria de Saúde ou então o poder público que tem que fazer a parte dele. A gente também na nossa casa, no nosso vasinho, a gente também tem que fazer para evitar o que a gente está vivendo hoje, essas pessoas, né, sofrendo com essa doença que cada dia, né, cada ano a gente encontra mais uma doença que a gente mesmo poderia evitar. Doutora, o tempo passou e eu sei que a senhora tem muito ainda a falar. A doutora Priscila é reumatologista e vai, desde já, receber o nosso convite para falar sobre a sua especialidade também, algumas doenças reumatológicas. E eu quero desde já deixar esse convite com a senhora. Obrigada, está aceito o convite. Opa, que bênção! Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. IONF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.